Efésios capítulo de número 1, versículo de número 15 ao versículo 23. Eu quero falar um pouquinho sobre vivendo num nível mais alto. Nossa vida espiritual pode crescer e se aprofundar. Muitas pessoas se acomodam naquilo que já adquiriram e receberam até hoje e não ambicionam um crescimento espiritual mais profundo, robusto, quando na verdade Deus tem muito para nós. Diz assim o texto: por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que se manifestou, ou que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima, diga comigo, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Dá para dizer amém? Amém. Coloque assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo, e me faz entender o que o Senhor tem reservado para a minha vida espiritual. Amém. Queridos, esse texto de Paulo é um dos textos mais extraordinários da Bíblia. É um texto poderosíssimo. Versículo de número 21, de modo especial, Paulo declara que não há autoridade, domínio, poder, principado que não esteja abaixo do governo, majestade e senhorio de Jesus Cristo. Paulo declara que Jesus está acima de tudo e está acima de todos, e declara que Jesus é o cabeça da igreja. Presta atenção nisso. Jesus é o cabeça da igreja. Significa lembrar que a cabeça não fica desligada do corpo. Se o cabeça está acima de todo principado e poder, significa que o corpo que está ligado à cabeça está acima de todo principado e poder. Você não entendeu? Eu estou lhe dizendo que não há autoridade,
potestade, principado, demônio, Satanás, que não esteja subjugado à autoridade da igreja em Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. Nós reinamos com Cristo em Deus. Escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11, e dando ênfase a esta colocação, Paulo diz assim: de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, e achado na condição de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Soberanamente aqui é acima de todos. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, ao proferir o nome de Jesus, ao declarar o nome de Jesus, se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora, Paulo é uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos. Ele não é apenas uma das mentes mais brilhantes da Bíblia. Paulo tem uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos. Os seus escritos e os seus discursos estão entre os mais bem elaborados para as autoridades do mundo inteiro que discutem, que estudam e que pesquisam a profundidade do raciocínio e, de maneira particular, da revelação bíblica. Paulo é um dos únicos 3 homens que foi ao terceiro céu na Bíblia. Os outros 2 vivos, digo vivos. Os outros 2 são Elias e Moisés. Paulo é o único que voltou. Elias, Enoque e Paulo. Paulo é o único que voltou. Elias vai ao terceiro céu vivo, mas não voltou. Enoque foi vivo, mas não voltou. Paulo foi e voltou. E quando ele volta, ele diz: eu conheço um homem que, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, falando de si mesmo na terceira pessoa da conjugação verbal. Paulo está tão estupefato com a revelação e ao mesmo tempo tão chocado com a sua pequenez diante da revelação recebida, que ele não ousa fazer a declaração na primeira pessoa, se referindo a ele mesmo, mas ele diz: eu conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, que foi, ele não diz fui, ele diz foi, arrebatado ao terceiro céu, e viu coisas inefáveis, as quais não convém falar, revelar, compartilhar. E ele ainda diz: e apesar desse cuidado de não revelar, de não compartilhar, ainda me foi dado. Agora ele traz para a primeira pessoa, para identificar quem é o homem de quem ele está falando, para falar da glória que esse homem viu. Ele usa a terceira pessoa para falar do espinho na carne que esse homem tem, ele traz para a primeira pessoa. Para falar da revelação, ele fala na terceira. Para falar da provação, ele fala na primeira. Ou seja, Paulo não se vangloria, não é jactancioso. Ele testemunha do que viu sem querer a vaidade, a glória da revelação para si. Coloca na terceira pessoa. E agora ele revela dizendo que para que eu não me gloriasse, me foi dado um espinho na carne para me manter no meu lugar. Veja o cuidado de Paulo no compartilhar da sua revelação. Incrível como nós, pregadores, precisamos aprender com ele. Como nós temos facilidade de falar das nossas conquistas, grandezas, revelações, crescimentos,
títulos e títulos na primeira pessoa da conjugação. Paulo não faz isso. É uma forma de dizer: o que importa não é a minha glória, o meu sofrimento importa. A minha glória não importa porque ela não é minha, ela é do Senhor, eu fui apenas privilegiado em tê-la. Agora observe que esse único homem que vai ao céu, vivo e volta, está escrevendo para uma das igrejas mais prósperas do Novo Testamento. E para você ter uma noção do perfil da igreja de Éfeso, basta lembrar que quando Paulo escreve para a igreja aos Coríntios, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para os coríntios ele diz: sede meus imitadores. Para os efésios ele diz: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Por que Paulo faz isso? Paulo está falando de níveis de vida espiritual. Paulo está dizendo que a igreja de Corinto está num nível tão aquém do ideal, que ela deveria pelo menos imitar o apóstolo. Já que vocês não conseguem imitar a Deus, imitem pelo menos a mim. Já a igreja de Éfeso está num nível espiritual tão elevado que ele diz: não precisam me imitar, imitem a Deus. Vocês já estão numa experiência espiritual que ultrapassa a necessidade de me imitar como apóstolo. Tenham Deus como sua referência, imitem a Deus. O que Paulo está dizendo é: tem pessoas no nível espiritual tão raquítico, superficial, que elas precisam de referência humana para tentar imitar pelo menos uma referência humana. Mas tem alguns que já passaram dessa fase do raquitismo, da superficialidade, da aventura espiritual, que eles já estão no nível de crescimento espiritual tão glorioso, que não importa se quem vai pregar é o pastor A, o pastor B, o pastor C, se o pastor está viajando, se está de férias ou se está no culto. Eu sou imitador de Deus, então eu não vou para a igreja por causa do homem, do apóstolo, do bispo, do pastor ou do cantor. Eu sou imitador de Deus, a minha referência é Deus, o meu foco é Deus, o meu padrão é Deus, o meu alvo é Deus. Então a igreja de Éfeso está no nível de relação com Deus tão extraordinário, que um homem que foi ao terceiro céu admira-se dela. E de fato, quando Jesus escreve para as 7 igrejas da Ásia, e ele manda uma carta para Éfeso, ele elogia a postura daquela igreja, que fora pastoreada pelo próprio João, posteriormente por Policarpo. Então, é uma igreja de um nível espiritual excelente. E esse nível de excelência é tão extraordinário que Paulo diz assim, versículo 15: ouvindo eu falar da fé que há em vós no Senhor, e do vosso amor para com todos os santos. Presta atenção, a igreja de Éfeso não vive apenas um relacionamento vertical, mas também horizontal. Ela não está presa à falsa religiosidade de que eu estou em comunhão com Deus e, portanto, aqueles que estão na lateral não importam. Porque tem pessoas que se acham no nível espiritual tão elevado que ela não se comunica contigo porque você está aquém da espiritualidade dela.
Sabe, tem umas pessoas que olham para você e encaram você. Aí quando você fica sem graça e baixa o olhar, ela diz assim: está em pecado, não resistiu à glória na minha vida. Aí Paulo diz: eu tenho ouvido falar da vossa fé em Cristo e do vosso amor fraternal. É uma igreja que alimenta o relacionamento vertical, o relacionamento com Deus, e não ignora o relacionamento com os irmãos. Até porque, segura que lá vai, e essa talvez soe forte, a ideia de relacionamento com Deus sem relacionamento com os irmãos é mentirosa. João diz assim: se alguém não ama o seu irmão a quem vê, como, pois, amará a Deus a quem não vê? Dá um toque no irmão do seu lado e fala com ele: se você não ama o irmão, você não ama a Deus. E sabe o que é interessante nessa coisa de amor ao irmão? Eu tenho uma mensagem sobre o poder do amor, está no nosso canal no YouTube, depois você olha lá. Uma das coisas que, estudando para ministrar aquela palavra, eu percebi no texto bíblico. Pode descer, pastor? É que na orientação bíblica sobre amor, se eu te amo, mas te odeio, biblicamente eu não te amo. Porque o amor não me dá a chance de amar você e odiar você. O amor bíblico não. Quando eu amo você e te odeio, na verdade eu não te amo. Você tem algo que me interessa e eu estou fazendo um cortejo para conseguir o que você pode me dar. E eu te odeio porque você não tem o que me interessa. Então eu amo porque ele tem e não te amo porque você não tem. O amor bíblico não depende do que você tem para me oferecer. Eu te amo pela imagem de Deus em você, pelo valor que Deus atribuiu a você. Então, hora de sair daqui hoje à noite questionando o nosso amor fraternal. Porque se eu não te amo e te amo, na verdade, eu não te amo. Paulo diz aos Efésios: eu tenho ouvido falar da fé que há entre vós o Senhor e do vosso amor para com todos os santos. É muito poderoso isso. É muito sério isso. E só quando eu entendo isso, eu estou me habilitando para um nível espiritual maior, mais elevado. Então, se você tem o hábito de anotar, primeiro tópico dessa mensagem, que eu já passei por cima e passei legal, se anota aí: relacionamento vertical e horizontal com Deus e com os irmãos. Se não é com os irmãos, também não é com Deus. Porque no momento que eu me relaciono com Deus, a primeira coisa que Ele vai gerar em mim é a capacidade incrível de amar o irmão, não pelo que ele pode me oferecer, mas pelo que ele representa para Deus. Vamos lá? Nem sei se essa seria a palavra para uma quarta-feira, né? Mas, segundo lugar, segunda observação que Paulo vai fazer nesse texto.
Ele diz assim, versículo de número 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de quê? O Pai de quê? Melhor, o Pai da? Vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha o versículo 18, por gentileza. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória. Segunda lição que Paulo nos ensina de uma vida num nível mais elevado. A glória é sua meta. Diga aí para o irmão do seu lado, a glória é sua meta. Deixa eu te explicar isso. O fogo não é sua meta. A glória é sua meta. As igrejas pentecostais, neopentecostais, renovadas ou carismáticas, normalmente se reúnem em função do fogo. E o culto é bom quando tem fogo. A vigília é boa se tiver fogo. Eu rejeito toda semana convites para pregar em vigílias. Eu digo direto, irmão, eu não sou pregador de vigília. Eu pregando em vigília viro babá. Minha pregação é cantiga de niná. Camarada vai dormir. Então, leva outro camarada assim mais. Porque as pessoas se reúnem pelo fogo. Só que presta atenção. O fogo não é um fim. O fogo é um meio. Um fim, ou o fim, o propósito, a meta é a glória. O fogo purifica para que você tenha acesso à glória. O fogo te prepara para que você contemple, conheça e vivencie a glória. Mas a meta da igreja é a glória. Deus, na Bíblia, nunca se apresentou como o Deus do fogo. E se apresentou diversas vezes como o Deus da glória. Qual é o problema disso? O problema disso, na linguagem de Paulo, na observação de Paulo, é que a igreja precisa entender que o fogo é aqui. A glória é lá. Quem vive em função do fogo se contenta com o fogo no culto. E quando vai embora, continua vivendo do mesmo jeito que estava como chegou. Quem tem como alvo a glória, ao sair do fogo, diz: eu não vou mais voltar para o ponto que eu estava, porque eu preciso avançar rumo à glória que Deus planejou para a minha vida. E aí, eu gosto de lembrar que Jesus em nenhum momento disse: Pai, eu te rogo que dê aos meus discípulos o fogo. Mas ele diz: eu te rogo que lhes dê a minha glória. Isso é muito extraordinário, porque lá no Antigo Testamento você vai ver a glória de Deus sendo revelada em diversas situações, ocasiões e ambientes. Por exemplo, a glória se revela no rosto de Moisés, a glória se revela no templo, a glória se revela na nuvem, a glória se revela na tenda da revelação, ou tenda do testemunho, ou tabernáculo. A glória é tão importante que o tabernáculo passou a ser chamado de Shequina, habitação, lugar da morada de Deus em glória. Mas Israel não compreendeu a grandeza, a profundidade e a amplitude da glória. Em Ezequiel capítulo 10, versículo de número 4, Ezequiel diz assim: a casa se encheu da glória. Eu recebo esse texto com muita frequência para pregar como tema de conferências e tema de congressos.
O que as pessoas muitas vezes não observam, quando escolhem esse versículo para ser tema de um congresso, é que a glória ali em Ezequiel 10:4 não estava chegando, estava saindo. É só ler o contexto. A glória ficava no lugar santo dos santos, atrás do véu. Israel começa a pecar, cai na idolatria, na rebeldia contra Deus. O Senhor repreende a Israel, e Israel não se converte. O que ele faz? Ele tira a glória que está de trás do véu e traz para dentro da casa, para ver se com a presença da glória Israel se arrepende. E Israel continua pecando. Aí no versículo 10 você vai ler que a glória sai de dentro da casa e vai para a porta do templo. É Deus avisando: se vocês continuarem, eu vou tirar a minha glória daqui. Então a glória está na porta. Israel continua pecando, Judá. No versículo 11, a glória sai da porta do templo. Veja que ela já saiu do lugar santo dos santos para dentro da casa. Agora ela saiu da casa para a porta. No versículo 11, ela sai da porta e vai para a entrada principal da cidade. Abandonou o templo. Israel continua pecando. Aí a glória sai da porta da cidade e vai para o Monte das Oliveiras. Para onde? Segura essa informação. Os anos se passam e Israel perdeu a glória. Judá não tem glória, fica no cativeiro sem glória. Deus chega a usar Isaías e diz assim: eu sou o Senhor, fora de mim não há outro, e eu não darei a minha glória a ninguém mais. Acabou, sem glória, 400 anos de silêncio. Mas um dia João pega uma pena, embebe-a na tinta e escreve assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Se fez carne ali desceu a sua tenda, Shekinah, desceu o seu tabernáculo, veio morar entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A glória que foi escondida 700 anos antes, é a glória que agora vem habitar entre nós, na pessoa do verbo. Quando você chega em João 17, Jesus está prestes a ir ao Calvário e ele faz a última oração pelos discípulos. João 17. Aí em João 17, 5, Jesus diz assim: é chegada a hora em que o Filho do Homem, em que o Pai há de glorificar o Filho. Glorificar ali o Pai há de revelar a sua glória no Filho. Aí ele diz assim: glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus está dizendo: me devolve a glória que eu tinha antes. Aquela glória que o Senhor escondeu e disse que não ia dar mais para ninguém. Me devolve, traz para mim. Jesus está indo para o Calvário. Então Jesus não vai para o Calvário em glória, porque em glória ele não seria crucificado. Então para que ele quer essa glória? Aí em João 17, 21, ele diz assim: Pai, a glória que tu me deste, eu reparti, eu dei, eu transferi. E eu imagino o Pai perguntando: a quem? Versículo 22, ele diz: a glória que tu me deste, eu dei à minha igreja, aos meus discípulos,
Mas para quê? Para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Aí vem a compreensão de um versículo que eu nunca consegui entender, lá de Eclesiastes, quando Salomão diz assim: melhor serem dois do que um, porque o salário de dois é melhor que o salário de um. Se um cair, o outro levantará. Se um sentir frio, o outro aquecerá. E o cordão de 3 dobras não se quebra. Aí eu me pergunto, onde é que ele achou a terceira dobra? Se ele ficou o tempo inteiro falando de 2, de repente ele me arruma a terceira dobra, de onde? Jesus explica em João 17, 22. Para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um, versículo 23. Eu neles, 2 dobras, e tu em mim, terceira dobra, para que o mundo creia que tu me enviaste. Presta atenção, quando há unidade, há glória. Quando há glória, há unidade. Então, a glória é a sua meta. Não queira nada menos do que a glória. Agora observe, lá em Ezequiel 11, 23, a glória sai de Jerusalém e vai para onde? Onde? Monte das Oliveiras. Jesus termina de fazer essa oração em João 17, celebra a Páscoa, celebra a ceia, e diz o texto assim: e tendo cantado um hino, foi para onde? Para o Monte das Oliveiras. Fazer o que lá? A glória estava esperando o dia que o verbo iria se manifestar. Ele vai, busca e traz de volta esta glória. Compartilha comigo e contigo, com a igreja, que é a representação da glória. É por isso que tem muita gente que não sai do nível inicial da fé, porque elas estão focadas no fogo, no fogo, no fogo, no fogo. E Jesus dizendo: ei, ei, olha aqui para cima, tem glória. É mais do que fogo, tem glória. Provoca seu vizinho e diz para ele: sobe um degrau. Isso aqui é extraordinário. E Paulo, gosto desse texto. Paulo é o único camarada que, em todo o texto bíblico, você só vai ver um escritor sagrado censurar Moisés. Paulo. Estava meio sem juízo, mas fez. Ele diz assim: nós não somos como Moisés, que colocavam um véu para esconder a glória que era transitória. Quando você vai ler o texto, o que Paulo está dizendo, lembra quando Moisés desce do monte Sinai, Gênesis, Êxodo 29. A Bíblia diz que ele desceu e quando ele encontra Arão, o seu rosto está resplandecendo pela glória e ele precisa colocar um véu. Porque o povo se afugentava dele por causa da presença da glória. Só que Paulo está dizendo aos Coríntios, no capítulo de número 3, que chegou um momento na vida de Moisés, que Moisés continuou usando o véu, não por causa da presença da glória, mas porque a glória estava indo embora. E Moisés não queria que o povo percebesse. E Paulo diz que Moisés perdeu a oportunidade de mostrar para Israel que aquela glória era transitória, porque a glória permanente ainda estava por vir. E Paulo diz que é por isso que Israel não reconhece Cristo, porque Moisés não convenceu-os no deserto de que aquela glória que eles tinham era temporária.
Então Moisés está usando um véu para ninguém perceber que a glória vai embora. Olha para mim, tem muita gente hoje usando o véu, colocando artifícios, inventando coisinhas, inovações, jeitinho, para não mostrar que a glória já foi embora. Técnicas e técnicas de persuasão, de manipulação, de controle de massa, mas glória, nada. E onde há glória, não precisa inventar nada. A glória sozinha atrai as pessoas para a presença de Deus. Dá uma sacudidela de leve no seu vizinho, não dá forte que ele veio do trabalho para o culto, dá de leve. E fala com ele assim: a glória é a sua meta. Dá para dizer amém? Amém? Vamos mais um pouquinho? Pode ir mais um pouquinho? Está bem aí? Tendo iluminados, versículo 18, os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que se manifestou, diga comigo, que se manifestou, que se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus. Paulo está dizendo aqui, que a igreja que avançou na sua experiência espiritual, não se contenta apenas em receber a grandeza do poder, mas que é a manifestação de Cristo. E aí, se você quiser anotar, coloca assim: poder e presença. Poder e presença. Há uma clara diferença entre presença e poder. A presença traz o poder, mas o poder nem sempre representa a presença. Deus sempre quis se relacionar com o homem pessoalmente. Quando Ele criou Adão, todas as coisas que o Senhor fez, Ele disse assim: haja. Mas quando Ele criou Adão, o texto diz assim: façamos. E olha, a ideia do façamos ali é que Deus desceu, mexeu no barro, moldou, desenhou. Ele diz a Moisés no capítulo de número 4 de Êxodo assim: eu desenhei a boca do homem. A ideia ali é de que Deus contornou. Eu desenhei o olho do homem. Eu fiz o nariz do homem. Então, para tudo que Ele cria, Ele diz: haja. Ao seu respeito, Ele diz: eu desenhei. Façamos. Diz aí para o seu vizinho: você foi desenhado. Não aproveita para dar uma cantada na moça que você está querendo agora. Vamos lá. Você foi desenhado. Depois que Ele desenha o homem do barro, Ele faz assim, ó. O nome disso é ruach. Essência. É mais do que fôlego. É natureza. Deus estava com tanta vontade de se relacionar com o homem que Ele compartilhou a sua essência.
todos os dias, o Senhor vem no jardim tomar cafezinho, chimarrão, chá, com Adão e Eva. Você não entendeu? Você sabe o que significa todo dia, no final do dia, sua campainha tocar? Quando você abre a porta, Jeová está lá em pé, em pessoa, para dizer: eu vim para o cafezinho da tarde. Irmão, Adão ainda pecou. Pense, que é difícil entender. Porque Deus queria se relacionar. Só que, quando Israel sai do Egito, Deus não queria se relacionar com Israel por meio de Moisés. Ele queria se relacionar com Israel diretamente. Tanto é que no capítulo 16 ele diz assim: manda todo o povo ficar ao pé do monte, porque eu vou descer e vou falar com o povo. Ele não disse: eu vou falar contigo, Moisés. Ele disse: eu vou falar com o povo. Só que quando Jeová desce, trovões vêm com ele, relâmpagos, fumaça, o monte começa a estremecer por causa da sua presença. A Bíblia diz que o povo fugiu da presença de Deus. E quando o povo fugiu da presença de Deus, eles dizem a Moisés assim, está escrito: nós não queremos que Deus fale conosco, que Ele fale contigo, e tu dirás a nós, e o que tu disseres, nós faremos. Êxodo 16. Moisés diz assim: Deus não se manifestou a vós para que tenhais medo dele, mas para que conheçais o seu poder e o temais. E o povo diz: fale Deus contigo e não conosco. Ali, Israel rejeitou a presença de Deus e decidiu ter comunhão com Deus por intermediários. Tem muita gente na igreja que quer comunhão com Deus por intermediários. Para ouvir Deus falar, tem que ir na casa de um profeta. Para ter uma revelação, leva um presente para receber uma profecia. Aí Deus olha para você e diz assim: não é essa maneira que eu quero me relacionar contigo. Eu quero falar com você pessoalmente. Só que Israel não sabe o que significa a presença de Deus. Israel sabe o que significa monte tremendo, trovão, relâmpago, mar abrindo, rocha abrindo, mas não sabe o que é presença. É por isso que quando levanta um bezerro, eles confundem com a presença, porque quem não se relaciona com a presença não sabe quem é Deus e quem é Baal. Quem vive de poder, quem está pegado ao poder, quem se relaciona com o poder, se contenta com qualquer poder. É por isso que a mesa branca está cheia de gente. Por isso que os centros de invocações de demônios estão cheios de gente. Porque a questão é poder. Se o paralítico anda, enche. Se o cego fala, se o cego vê, enche. Porque a questão é o poder. E Deus está olhando para nós e dizendo: eu tenho para vocês mais do que poder. No Novo Testamento vai ter tem um grupo de pessoas que se relacionam com o poder, que elas vão chegar para Jesus e vão dizer assim: eu profetizei em teu nome, poder. Eu expulsei demônios em teu nome, poder. Eu curei em teu nome, poder. Aí Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Vocês conhecem meu poder, mas nunca a minha presença.
Ai, como isso é sério, como eu estou sentindo a presença de Deus falando com a gente. Vou dar outro exemplo. Êxodo 33. O Senhor chega para Moisés e diz assim: Moisés, eu não vou contigo. Se a minha presença for contigo, eu vou matar esse povo, porque esse povo é muito rebelde. Eu vou mandar o anjo do meu poder, está escrito. A minha presença não vai, mas vai o anjo do meu poder. Moisés diz assim: não. Se a tua presença não for comigo, ele não diz conosco, ele diz comigo. Por quê? Porque o povo já tinha rejeitado a presença. Então Moisés está dizendo que quem rejeitou foi o povo, eu não. Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair daqui. Aí o Senhor diz assim: a minha presença irá contigo. Não diz irá com eles. Por que não? Porque eles rejeitaram a presença. A minha presença irá contigo e te fará descansar. Porque a presença gera descanso. Só mais um exemplo e a gente avança. 1 Reis 19. Elias foge de Jezabel. Se encaverna em algum lugar do deserto. Chega, Deus, eu não sou melhor do que meus pais. Se eles morreram, eu também quero morrer. De repente diz a Bíblia que lá vem um terremoto. E Elias esperou que Deus viesse no terremoto. O texto sugere isso. Tanto sugere que diz assim: mas Deus não estava no terremoto. Diz aí para o seu vizinho: terremoto é poder. Como Deus não estava, Elias se recolhe. Daí a pouco vem saraiva, chuva de granizo, destruindo tudo. E Elias sai para a porta da caverna. Aí diz assim: porém, Deus não estava na saraiva. Diga comigo: saraiva é poder. Elias volta. Aí vem fogo. E de fogo Elias entende. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Mostra para esse povo que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e o fogo desce. Então de fogo Elias entende. Então se lá vem fogo, agora vem Deus no fogo. E quando Elias aparece, diz assim: porém Deus também não estava no fogo. Diga comigo: terremoto é poder. Saraiva é poder. Fogo é poder. Vira para o irmão do seu lado e fala assim: mas não é presença. De repente a Bíblia diz que um silêncio toma conta. A bonança. E a voz brada na entrada da caverna e pergunta: que fazes aqui, Elias? Presença. Presença. Aí Elias diz assim: mataram todos os teus profetas e só eu escapei. Jeová diz: está enganado, eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram. A presença traz revelações que você não tinha. A presença traz respostas que você não tinha. A presença traz a direção que você não encontrou. Jeová diz: levanta, sai da caverna, volta pelo teu caminho, que eu tenho mais algo para você fazer. A presença dá direção. A presença te ensina para onde ir, qual é o próximo passo, qual é a próxima etapa. Quem está no nível mais elevado tem o fogo para purificação, mas a glória como meta.
Quem está no nível mais elevado tem o poder como manifestação da presença, não o inverso. Então o poder deixa de ser o que me atrai. O que me atrai é a sua presença. E Deus está querendo revelar-nos a sua presença. Ele quer que você perceba a sua presença. Vou terminar. É a presença que importa. E lamentavelmente, muita gente já não sabe o que é presença de Deus. Posso ir mais um pouquinho? Versículo de número 18. Tendo iluminados os olhos do vosso, o quê? Do vosso entendimento. Olha o versículo 17, por favor, volta um pouquinho. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de quê? Sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria. Quem está no nível espiritual mais elevado está pedindo a Deus espírito de sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria é a torneira por onde passam todas as revelações de Deus. Tem muita gente que é empreendedora, que conquista, que alcança, mas porque não tem sabedoria, perde tudo. Gente a quem Deus deu dons, talentos, ministérios, habilidades, reconhecimento, e por falta de sabedoria, jogou tudo fora. Deus aparece a Salomão um dia e diz assim: me pede o que você quiser e eu te dou. Fala sério, se Deus aparecer a você agora à noite aqui em Guarulhos, em plena era da teologia da prosperidade, e disser assim: pede o que você quiser que eu te dou, o que você pede? Uma cobertura em Dubai, Jeová, não faz mal para ninguém. Salomão diz assim: teu povo é grande e forte, eu sou pequeno e tenro. É muito extraordinário isso. Teu povo é grande e forte, eu sou pequeno e tenro. Gente, cadê o povo com esse sentimento? Cadê os pregadores com esse sentimento? Cadê os cantores com esse sentimento? Cadê os pastores de igrejas com esse sentimento? O teu povo é grande e forte, eu sou pequeno e tenro. O que ele está dizendo é: eu não sou digno de estar diante do teu povo. Me dá sabedoria para que eu possa entrar e sair de cabeça erguida no meio do teu povo. Jeová diz assim: os homens me teriam pedido longa vida, teriam me pedido riqueza, ou a morte dos seus inimigos, mas como tu não me pedistes riquezas, nem me pediste longa vida, nem me pediste a vida dos seus inimigos, eu te darei sabedoria. Antes de ti não houve, depois de ti não haverá homem tão sábio como tu, e ainda te darei riquezas. Quando você sabe pedir, você recebe mais do que pediu. Por isso sabedoria é imprescindível. Quem está no nível mais elevado pede a Deus sabedoria. É sabedoria, entendimento e revelação. Para que essa sabedoria e essa revelação? Para saber conquistar, para saber manter o que conquistou, para não perder o que Deus lhe deu.
espírito de sabedoria. Aí diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação. Tem uma mulher na Bíblia, quase ninguém fala dela, e ela é de uma sabedoria incrível. Axa, filha de Caleb. Axa se casou com Otniel, e Otniel não tem um conto rasgado. Não tem. E quando Axa vai conversar com seu pai para dizer: o que me darás de presente pelo meu casamento? A Bíblia diz que Caleb, Josué capítulo 14, 15, Caleb deu a Axa terra no deserto. Otniel disse assim: Axa, essa terra é infrutífera, é árida, é deserta. Axa disse assim: vai lá e conversa com meu pai, teu sogro, pede a ele para nos dar terra melhor. Otniel diz assim: teu pai não vai me atender. Axa diz: você acabou de conquistar uma fortaleza para ele, pede que ele te dará. Otniel diz assim: não vou. Homem. Axa diz assim: então eu vou pedir. E quando Caleb vem passando, Axa pula do jumento aos pés do seu pai e diz assim: tu me desses terra árida, terra no deserto, me dá mais alguma coisa para que eu possa cultivá-la. Se ela não fosse sábia, ela dizia: essa aqui eu não quero, fica para tua porcaria. Como ela foi sábia, ela não rejeitou o que veio ruim, ela pediu condição para transformar. A Bíblia diz que Caleb olhou para ela e disse: então eu também te darei as fontes superiores e as fontes inferiores. Bênção que vem de cima e bênção que vem de baixo. Quem não usa de sabedoria rejeita o que veio à mão, porque não enche os olhos. Quem usa de sabedoria transforma o que recebeu. Diga assim: Senhor, me dá sabedoria. Aleluia. Vamos concluir em nome de Jesus. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder para quem? Sobre quem? Versículo 19. A sobreexcelente grandeza do seu poder sobre quem? Sobre nós. Quem somos nós? Os que cremos, segundo a operação do seu poder que se manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aí quem é a igreja aqui? O corpo. A igreja está ligada a ele. Tudo que se diz respeito a ele, se diz respeito à igreja. Se você está nesse nível de ligação com Jesus, não são as circunstâncias que lhe afastarão dele. Não gostei do irmão que me tratou mal no culto de quarta-feira, não volto mais nessa igreja. Seu nível de relação com Deus está muito tenro. Você está acima disso. O pastor falou um negócio que eu acho que foi indireta que ele quis me dar. Vou mudar de igreja. Para quem está no nível espiritual que Paulo está mencionando aqui, presta atenção. Quando você está no nível de espiritualidade que te leva à dimensão de Deus, as circunstâncias não alteram o seu foco, a sua meta e a sua caminhada. Aliás, a gente precisa entender que quem está nesse nível de espiritualidade não entra na presença de Deus.
vive na presença de Deus. Não sai da presença de Deus. Eu lembro agora quando Elias e Eliseu estão caminhando rumo ao Jordão, e Elias diz assim para Eliseu: é chegada a hora que o Senhor vai me tomar de ti. Me pede o que você quiser, antes que isso aconteça. O que Eliseu pede? Eu quero porção dobrada do Espírito que está em ti. Eu já vi alguém dizendo que porção dobrada do Espírito é o Espírito 2 vezes. Me poupa, pelo amor de Deus. Arruma limite para a heresia, por favor. Ele não diz eu quero porção dobrada do Espírito Santo. Ele não diz eu quero porção dobrada do Espírito de Deus. Ele diz eu quero porção dobrada do Espírito que está em ti. Ele está se referindo à autoridade que você tem, à unção que você tem. Eu quero em dobro. A unção que Deus te deu, eu quero dobrada. O poder que Deus te deu, eu quero dobrado. A unção, a autoridade, a intimidade que você tem, eu quero dobrado. Por que isso? Porque há uma lei que rege o direito do primogênito. O primogênito tinha direito à porção dobrada. Quando o pai repartia a herança entre os filhos, exemplo, se o pai tinha 4 filhos, na hora de repartir a herança, ele dividia por 5. Porque o primogênito recebia a porção 2 vezes. Porção dobrada. 2 vezes mais do que os outros. Eliseu não é o único discípulo de Elias. Existem outros que depois saem à procura de Elias. Quando ele desaparece, eram discípulos. Você não vê Eliseu procurando Elias. Você vê os outros discípulos. Por quê? Porque quem está longe não sabe o que aconteceu. Quem está perto viu. Não precisa perder tempo procurando aquilo que Deus já levou. Eliseu recebe porção dobrada. Porque é que José é o único dos filhos de Jacó que Jacó abençoa tanto a ele quanto aos 2 meninos. Você não encontra dos outros Jacó colocando a mão na cabeça dos filhos. Mas de José ele coloca. Por quê? Olha para mim. Porque José era o primogênito. Como assim, pastor? Primogênito era Rúben. Biologicamente, espiritualmente não. Por quem Jacó trabalhou 7 anos? Por Raquel. Com quem ele se casou por ter sido enganado? Com Lia ou Leia. Rúben é filho de Lia, de Leia. Quando Raquel é dada a José e ela fica grávida, é dada a Jacó e ela fica grávida, quem nasce? José. Então, na enrolação de Labão, vem Rúben. Mas do plano do coração de Jacó, vem José. Se Labão não tivesse enganado a Jacó, o primogênito não seria Rúben, seria José. Labão fez uma conta, Jeová fez outra. Então lá no final Jeová diz, cada um é abençoado com uma bênção, mas José recebe a dele, e os seus filhos também recebem, porque ele tem porção dobrada. Presta atenção, não importa o quanto te enrolem, te enganem, o quanto sejam injustos com você, te pisem, te rechacem, te sapateiem, o que está escrito no plano de Deus é que vai se cumprir na tua vida, porque Deus não brinca com aquilo que Ele planejou. Quando você chega nessa dimensão e não dá para falar mais, você vê o que ninguém viu. Você recebe o que ninguém recebeu. Você vai onde ninguém foi. Como assim, pastor? Deus faz acepção de pessoas? Não. Só tem gente que anda mais com Ele. Só tem gente que anda mais com Ele.
Deixa eu te explicar um negócio. Me arruma um... Pode ser você? Você poderia vir aqui? Sim, por favor. Pode ficar tranquilo que eu não vou lhe fazer pagar mico. Pisa no meu sapato. Pode pisar, sobe com os 2 pés. Não, nos 2 pés. Isso, segura na minha cintura. Os 2 braços. Quando a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, pisa de verdade, sobe. Isso, ele não quer arranhar meu sapato. Quando a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, está dizendo isso aqui, ó. Não é isso aqui. Enoque não andava com Deus assim. Enoque andava com Deus aqui. Obrigado. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais revelações dele você vai ter. Quando a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, não é rosto a rosto, é boca a boca. A expressão indica que Deus soprava a sua revelação na boca de Moisés. Respiração boca a boca. Se você chegar nessa dimensão, você vai ver o que ninguém viu. Você vai a lugares que ninguém foi. Ezequiel 47, Ezequiel tem uma visão. Na visão de Ezequiel sai um rio do altar de Deus. O anjo mede 1000 côvados. Depois eu falo sobre isso em outro dia que o pastor Ney aceitar que eu volte de novo. Mede 1000 côvados. E diz assim, vem, Ezequiel entra. E ele diz, as águas me cobriu os tornozelos. Aí o anjo mede mais 1000. Ezequiel entra e ele diz, as águas me cobriu os joelhos. O anjo mede mais 1000 e diz, vem, Ezequiel entra, ele diz, as águas me cobriam os lombos. O anjo mede mais 1000 e diz, vem. Ezequiel diz assim, eu não pude ir mais, porque não eram águas para se atravessar andando, eram águas para se atravessar a nado. Mas ele veio, que coisa linda, ele veio e me tomou pela minha mão e me levou e tornou-me a trazer e mostrou-me as 2 margens do rio. Ei, tem um nível que você não vai só, que ninguém te leva. É o próprio Deus quem te toma pela mão e te faz nadar.